Bom dia a todos e todas. É uma alegria enorme ver a Procuradoria viva numa sexta-feira, com o Jogo do Brasil logo mais. Eu sei que o Procurador-Geral tornou o evento obrigatório. O Procurador-Geral sensibilizou os colegas com a presença do ministro André Mendonça, que pediu 1000 desculpas, mas passou muito mal na noite de ontem e tem muitos compromissos ao longo do final de semana, inclusive aqui no Rio. Pediu 1000 desculpas, colocou na agenda dele a próxima vaga, a agenda livre, data livre na agenda dele, ele virá ao Rio para nos prestigiar com uma palestra, com uma exposição. Então, queria pedir desculpas pela ausência do ministro André Mendonça. O governador acabou de chegar de Brasília também, me pediu desculpas e pediu para pedir desculpas a todos vocês, porque ele está extremamente cansado, eu não sei porquê, mas ele tem uma agenda cheia de reuniões e compromissos e pediu desculpas por não estar presente. Então, cumprindo aqui, agradecendo muito a presença e a adesão de todos e todas, especialmente os amigos que vêm de fora, eu queria cumprir o protocolo aqui, cumprimentar o Controlador-Geral do Estado, meu xará, Bruno Campos Pereira, o secretário de Segurança Pública, Dr. Vitor César Carvalho dos Santos, minha subprocuradora-geral, Alice Voronov, procurador-chefe do Centro de Estudos Jurídicos, professor Anderson Schreiber, e a minha querida amiga, presidente da nossa associação, doutora Cristina Francesconi, na pessoa de quem eu cumprimento todos os procuradores do Estado presentes. Queria fazer algumas saudações especiais, primeira delas ao doutor Francisco Ricardo Soares, querido amigo, agradecer pela presença. Francisco Ricardo foi o primeiro controlador, tomou posse junto comigo na primeira gestão, e teve um trabalho incansável nos acordos de leniência. Para quem não sabe, enquanto a controladoria se estabelecia, a PGE se encarregava de cuidar e liderar os processos dos acordos de leniência. Então, nós realizamos 3 acordos de leniência. O primeiro deles foi na gestão do doutor Francisco Ricardo, então queria cumprimentá-lo e agradecer muitíssimo a presença. Queria também cumprimentar aqui todos os professores e palestrantes que vêm de fora. Queria fazer uma saudação especial nas pessoas do Dr. José Guilherme Berma, do Dr. Antônio Nóbrega e do Dr. Edson Sateles. Agradecer muitíssimo a presença e dizer que esse é um evento coordenado e organizado por muitas pessoas. Eu queria cumprimentar todos que organizaram, mas especialmente saudar a participação dedicada do André Urim, Bruno Bocchimpani e da Alice Voronov na concepção e idealização desse seminário. O meu papel aqui é um pouco de mediador. Eu vou só dar algumas informações a respeito da atuação da Procuradoria, que começa em 2019, com a criação do Núcleo de Combate à Corrupção e Defesa da Probidade, que era um núcleo criado ainda no auge da Operação Lava Jato, no auge dos desdobramentos da Operação Lava Jato, e ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Era uma novidade, inclusive, para a própria Procuradoria. A gente foi entendendo e compreendendo os limites da nossa atuação e o real papel da instituição. Depois esse núcleo mudou para se chamar Núcleo de Integridade e basicamente nessas ações a Procuradoria, como eu disse, celebrou 3 acordos de leniência com empresas condenadas no curso da Operação Lava Jato, e nesses acordos a gente conseguiu recuperar 505 milhões de reais em parcelas. Já foram pagas mais de 110 milhões de reais até o presente momento. Igualmente, a gente conseguiu que as empresas que participaram desses acordos desistissem de demandas judiciais e abrissem mão de pretensões que, no total, chegam ao valor de 404 milhões de reais.
E esses acordos de leniência também viabilizaram a celebração de outros acordos de não persecução civil, que totalizam outros 56 milhões de reais. E esse núcleo teve também uma forte participação na recuperação de ativos em ações judiciais ajuizadas na Justiça Federal, especialmente, e a gente conseguiu até hoje, desde a sua criação, recuperar 673 milhões de reais. Então, nessa semana que passou, a Procuradoria conseguiu recuperar 69 milhões 915 mil, então eu vou chamar de 70 milhões de reais, e eu vou formalizar aqui a destinação desse valor, autorizado pelo governador Ricardo Couto, uma destinação para a área de segurança pública no Estado. O secretário de Segurança vai abordar esse tema e vai explicar para qual finalidade ele dará a esses recursos. Então, secretário, para formalizar aqui, eu sou uma pessoa muito ajuizada e cumpro determinações. O meu cerimonial pediu para eu assinar e tirar uma foto com Vossa Excelência. Então, a gente fotografa aqui. Então, essas eram as minhas considerações iniciais. Mais uma vez, agradecendo muito primeiro, a coragem e o empenho desse grupo seleto de procuradores destacados, muitos deles estão aqui, que participaram de todos esses processos, acordos de leniência. A gente tem alguns grupos de trabalho, algumas comissões que tratam desses temas, e eu não vou nomear todos, mas sintam-se todos reconhecidos, abraçados e homenageados. Eu também queria fazer uma última observação, que é cumprimentar o nosso querido ex-procurador-geral Leonardo Espíndola, presente. Sempre tenho o costume de saudar todos os ex-procuradores gerais e ex-presidente da PERJ. O Léo ocupou as duas cadeiras, então fica a minha saudação. Não sei se o Rodrigo Zambon está aí também, Cláudio Marques, todos vão tomar falta. Então, cumprindo aqui, obedecendo o cerimonial, eu vou passar a palavra para o nosso secretário de Segurança, Vitor César, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Queria cumprimentar o meu amigo Bruno Dubê, procurador-geral do Estado. Cumprimento todos os procuradores que estão aqui no dispositivo, mas também todos aqueles que estão aqui assistindo esse evento de hoje. Eu sei que é um evento que foi obrigatório, como ele falou no início aqui, mas eu tenho certeza que cada um dos senhores assumiram uma responsabilidade que, para mim, hoje, eu consigo ver o tamanho desse desafio que é para os senhores. A dificuldade que é lidar com a justiça no Brasil, todos esses desafios a gente só consegue superar se houver o que a gente vê hoje, essa integração, essa união entre todos. E eu, depois de ter me aposentado na Polícia Federal, e lá nós temos, como eu trabalhei durante 9 anos na área de repressão entorpecente, e a legislação de drogas, ela tem uma vantagem, porque já nasceu com essa capacidade de todos os bens e ativos que são vinculados ao tráfico de drogas, ter uma destinação e a gente poder fazer um uso imediato desses bens. Então, hoje eu vejo a dificuldade que é quando não se trata de drogas, mas sim crimes de corrupção, de extorsão mediante sequestro, todo tipo de crime, a dificuldade que é, mesmo depois de bloqueado, a gente dar destinação a esses recursos. E eu vi o empenho que a PGE fez para nos ajudar. Claro, quero fazer um agradecimento especial aqui ao nosso procurador André Urim, que é
incansável, são muitas coisas que acontecem o tempo todo, né, André? Então, a demanda incansável da Secretaria e um trabalho que começou com a Cris nos ajudando lá na Secretaria, e a gente com essa visão de que o crime ele só é viável porque ele tem um oxigênio, e o oxigênio é o dinheiro. E não basta só tirar o dinheiro dele, a gente tem que dar uma destinação, principalmente no Estado, que é um Estado que vive com problemas financeiros. Então, esse trabalho da gente identificar esses ativos, e isso houve a participação de todos os procuradores, de todos os núcleos envolvidos nisso, Dubê. E o empenho foi total, de todo mundo, seja nos acordos de leniência, seja em processos que já estavam com trânsito julgado, o empenho foi total e a gente vê hoje esses recursos vindo para serem aplicados diretamente na veia da segurança pública. Esse primeiro recurso, esse primeiro 70 milhões, vão ser destinados à compra de fuzis para as forças policiais do Rio de Janeiro. A última grande compra, que não foi muita, ocorreu em 2000. Ou seja, nós temos policiais hoje utilizando fuzis há 26 anos. Eu estive recentemente em Volta Redonda, e aí quando eu cheguei lá para a gente falar sobre um assunto, né, que era, obviamente, a segurança pública, eu vi um policial me receber com um fuzil amarrado com arame. E a gente imaginar que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que mais apreende fuzil na mão de criminosos, e fuzis de altíssima qualidade, é triste ver o Estado e o operador de segurança pública portando um fuzil, eu não sei nem se dá garantia a ele de revidar uma injusta agressão e ele funcionar. Então, esse primeiro recurso, e obviamente também estamos aí na iminência de receber outros, todos eles nesse primeiro momento vão ser aplicados para a proteção do policial. A arma é um EPI para o policial, o colete, idem, o blindado, idem. Nós temos uma ata que nós aderimos da Polícia Militar do DF, são 24 blindados que vão garantir a segurança dos policiais. Então aqui eu quero agradecer de coração todo o empenho da PGE para viabilizar e materializar essa questão que é tão importante, que é saber que o dinheiro oriundo do crime volta para ser investido na segurança pública. Isso é histórico no Rio de Janeiro. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento a todos os senhores que se empenharam e nos ajudaram a materializar uma entrega tão importante para a segurança pública. Obrigado, secretário. Obrigado pelas palavras. Parabéns pelo trabalho, pela entrega. Eu vou passar a palavra à doutora Cristina Francesconi, que foi também assessora jurídica da Secretaria de Segurança, talvez a primeira, né? Tudo primeiro. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui compondo essa mesa. Eu queria agradecer o convite do meu procurador-geral, do André, meu querido amigo, do Gabriel, né, meus companheiros de sistema jurídico, Bruno Bocchimpani. Tive a honra de, durante 3 anos, ser assistente dele na chefia do consultivo, que é a minha casa, né, é onde eu encontro na procuradoria. E, né, eu sei que o procurador-geral não pode fazer, mas eu posso fazer o jabá da minha carreira. E eu acredito que a advocacia pública tem um papel muito relevante em relação ao tema objeto do seminário. Obviamente, eu não tenho a ilusão de achar que nós somos capazes de evitar, né, que atos de corrupção ocorram, mas a gente tem um papel muito relevante, não só na atuação corretiva, nesses 2 exemplos, né, que o Bruno e o Vitor deram aqui, mas especialmente na preventiva. E essa atuação, ela é muito evidente nas secretarias, na atividade de assessoramento jurídico que fazemos, né, como prerrogativa da instituição, da carreira, nas secretarias, de ser resistência. E eu acho que essa atuação não é simples, é muito difícil, é uma responsabilidade, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque dizer não é muito fácil, né? E a nossa carreira tem o dever de construir o sim.
mas essa construção, obviamente, né, tem que ter limites e, mais do que isso, ela tem que ter um objetivo final, que é o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Então, né, é muito comum a gente falar em caixinhas de ferramentas do direito administrativo, né, o direito não é uma ciência exata e a gente tem que realmente, na implementação dessas políticas, fazer tudo o que for possível para garantir, né, que o interesse público seja atingido. Então, ao longo do tempo, a gente está tendo um novo concurso, né, do B. E aí eu sei que tem muita gente nova aqui, né, com exceção dos velhos aqui da frente, vocês me desculpem, mas falando para eles... Meu Deus, eu esqueço. Mas olha só, o bom de não ter tanta autoridade é que eu fico mais livre. Enfim, brincadeiras à parte, né? Passando um pouquinho, né, ao longo desses 16 anos, a gente vai desenvolvendo, né, esses mecanismos que a gente encontra para exercer esse papel que, para mim, é muito caro. E eu acho que é isso, né? Na dúvida, se pergunte. Na dúvida de usar a caixinha de ferramentas, né? Para quem eu estou fazendo isso? Se o destinatário for o Estado do Rio de Janeiro, não tenha dúvidas, diga sim. Agora, se não for, aí não tem jeito, né? Meu sogro adora falar isso. Diga não. Gente, obrigada. Um excelente evento para todos. Obrigado, Cris. Professor Anderson Schreiber, chefe do Centro de Estudos Jurídicos. Bom dia a todos. Eu quero só, muito rapidamente, registrar que o Procurador-Geral do Estado, Bruno do B, me pediu, como chefe do Centro de Estudos Jurídicos, que priorizasse alguns temas na realização de eventos dentro da casa, e o principal tema que ele destacou, bem ao lado das ações afirmativas, é o combate à corrupção. Então, o Centro de Estudos Jurídicos está de portas abertas para qualquer evento, qualquer ideia, qualquer iniciativa que vocês tenham nesse campo. Eu só peço que, se tiverem a ideia hoje, depois do último painel do evento, procurem o Dr. Fabiano Magalhães, porque eu já vou estar concentrado para o jogo que vai terminar 4-0 para o Brasil. Então, dito isso, só agradeço pelo convite para participar dessa mesa e desejo a todos um grande evento. Obrigado, Anderson. Doutora Alice Voronov, por favor. Bom dia a todas e todos. Queria primeiro cumprimentar aqui a mesa, meu procurador-geral, Bruno do B, Cris, doutor Vitor, doutor Bruno, Anderson. Queria cumprimentar também especialmente aos coordenadores científicos comigo, doutor André Aurim, doutor Gabriel, né, que tornaram possível esse evento, e a todos. A minha posição aqui, como coordenadora, né, científica desse evento, é só explicar um pouquinho para vocês qual foi o ensejo da organização desse evento. Então, a gente criou uma comissão, né, muito profícua com a CGE, envolvendo membros da Corregedoria, da Procuradoria, para a gente atualizar o nosso decreto que regulamenta a lei anticorrupção, e com isso foi editado em 2025 o decreto número 5051 de 2025. Esse decreto, ele traz atualizações que são absolutamente relevantes em 3 eixos, que são o eixo da leniência, o eixo do PAR, do processo administrativo de responsabilização, e o eixo da integridade. E com isso a gente conseguiu não só, né, trazer as melhores práticas para o âmbito da legislação do Estado do Rio de Janeiro, como institutos, né, com vista a aperfeiçoar o nosso sistema de tutela da probidade, da integridade. Qual é o objetivo desse evento? O objetivo desse evento é passar 2 mensagens para todo mundo que está aqui. A primeira dessas mensagens é uma mensagem interna e é uma mensagem de esclarecimento e conhecimento. O Jaime, ontem, né, que é um querido amigo, parceiro, ele dividiu comigo uma pesquisa, uma estatística que foi feita no âmbito do sistema, né, de corregedorias acerca do conhecimento das medidas dos novos institutos que foram trazidos com esse decreto. Então, eu vou ler para vocês um pouquinho da iniciativa muito inteligente, interessante e importante da CGE,
que foi fazer uma estatística a propósito do conhecimento do nosso APR, que é o nosso Acordo em Processo de Responsabilização. Então, foi aplicado pela Corregedoria um formulário Google Forms com a aprovação do Corregedor-Geral para todos os 46 corregedores setoriais que compõem nosso sistema de tutela da probidade. A primeira pergunta era sobre o conhecimento do APR, desse instituto. Caso negativo, encerrava-se a pesquisa. Se positivo, abria-se um leque com 5 perguntas buscando aferir a retenção do conhecimento sobre a norma. Perguntas sobre o funcionamento da PR. A taxa de adesão do formulário foi de 95%, mas 56% dos respondentes desconheciam a norma nova. Então, a gente está diante de uma questão que é séria, porque a gente editou uma norma que é absolutamente relevante e o nosso sistema, os nossos operadores desconhecem, 56%. Aqueles que afirmaram conhecer a norma apresentaram uma taxa média de retenção do conhecimento que foi relevante. Então, essa demanda chegou porque o Gabriel, né, ele nos instou fazendo o trabalho ali na corregedoria, na controladoria, para que a gente divulgasse, para que a gente esclarecesse, para que a gente capacitasse. E aí capacitasse tanto a CGE quanto a PGE, porque acho que a gente tem também, né, aqui procuradores com destaque para o Dr. André Orim, né, que é o maior entusiasta, aqui um expert no nosso tema, mas também o Bruno, também o Vitor Aguiar, também o Joaquim, que passou por lá, e tantos outros que se doaram, a Marcele, a Janaína, para esse tema da improbidade, mas esse é um tema que é nosso, como disse a Cris, de advocacia pública. Então, nessa gestão, como o Bruno falou e o Anderson, a gente está vindo com ideias, a gente institucionalmente vai aprimorar as nossas práticas e para todos os nossos procuradores que tiverem interesse, a gente também está aqui os incentivando para que conheçam melhor essa temática. Mas a segunda mensagem é uma mensagem que a gente quer passar para quem não é procurador, para quem é iniciativa privada, para um ambiente de negócios. Porque um dos principais objetivos para a gente reformular o nosso decreto foi trazer segurança jurídica. Então, o nosso objetivo é que a gente tenha comissões de par, comissões de leniência, comissões de integridade, comissões que toquem um acordo em processo de responsabilização capacitadas e que ofereçam segurança jurídica para o particular que queira, com o Estado do Rio de Janeiro, se conformar. É isso que a gente quer, com celeridade, com responsabilidade, com eficiência, porque o nosso objetivo é recuperar os ativos, ressarcir o erário e resolver os problemas para a gente melhorar o nosso ambiente de negócio. Então, é isso que a gente quer. A gente quer sair do dia de hoje esclarecendo e transmitindo essas mensagens. Espero que o nosso evento cumpra esses papéis. Muito obrigada. Ontem à noite eu recebi a visita do secretário de Fazenda do Estado, que é um conhecido nosso, marido da doutora Alice Voronov, e eu falei para ele assim, Guilherme, nós estamos encantados com a Alice. Então eu queria cumprimentá-lo e parabenizá-lo. A gente já conhecia a sua competência, a sua capacidade, mas seu papel no gabinete tem sido fundamental e a sua compreensão dos aspectos sensíveis do Estado ainda mais. Então, parabéns e obrigado pela brilhante aula. Para encerrar esse painel, vou convidar o controlador-geral para fazer a sua exposição. Doutor Bruno, por favor. Bom dia a todas e todos. O bom de falar por último é que tudo já foi exposto, né? Então fica mais fácil a minha fala. Quero agradecer, Bruno, pelo convite, mas principalmente pela parceria que a PGE tem atuado em conjunto com a Controladoria Geral do Estado. Acho que é uma parceria muito profícua na nossa atividade de controle e também na atividade jurídica da PGE. Tá? Eu trouxe aqui algumas questões para poder apresentar o que a Controladoria vem fazendo, principalmente nessa gestão do Dr. Ricardo Couto. Aqui eu também deixo meu agradecimento, porque no dia 16 agora, celebrando 8 anos da Controladoria Geral do Estado, a gente publicou uma estrutura, e é uma estrutura voltada justamente para um controle preventivo, mas também atuando
na função de correção. Então, nós criamos mais uma comissão de PAD e, principalmente, criamos 2 comissões de par. Então, é importante esse apoio do governador nesse sentido. Criamos também uma subsecretaria de Integridade e Compliance, né, como dos 3 eixos do decreto que foi muito bem exposto aqui pela doutora Alice, leniência, par e integridade. Essa subsecretaria ela vai atuar nos 2 eixos, a cor de leniência e a integridade pública e privada. E tem um servidor aqui que ele atua desde sempre nessa temática, com muita competência, tá? Que é o agora subsecretário de Integridade e Compliance, Jaime. Jaime, por favor, fica de pé. Jaime tem sido uma referência entre os auditores do Estado, incansável na sua atuação e tem já apresentado diversos resultados positivos para o Estado do Rio de Janeiro. A respeito da pesquisa, né, do levantamento que foi feito sobre o conhecimento do APR, é uma proposta também oriunda do Jaime, ele conversou, né, trouxe essa questão, apresentou para o nosso corregedor também, e baseado nesse resultado, nesse levantamento, a gente está atuando com a Escola Superior de Controle Interno, Bruno, e aí acho que a gente poderia inclusive trazer essa parceria com a PGE. A Controladoria ela atua em 4 eixos, Auditoria Geral do Estado, Corregedoria Geral do Estado, Ouvidoria Geral do Estado e a Integridade. Então nós estamos criando trilhas de capacitação para que ou o auditor ou o servidor que ocupe essas posições nas setoriais tenham esse conhecimento, né, atualizado. Então, a gente vai lançar em breve um novo portal da Escola Superior de Controle Interno para poder trazer esse conteúdo técnico e fazer com que os servidores das setoriais passem e se capacitem para pegar esse certificado e atuar na sua atividade. Então, são atividades que a Controladoria vem atuando de forma bem intensa nesse período agora de 2026 e a gente espera ampliar ainda mais essa atividade, tá? Então, Bruno, agradeço o convite mais uma vez, desejo a todos um excelente evento. Obrigado, Bruno. A PGE está de portas abertas para toda e qualquer iniciativa dessa natureza. Antes de terminar aqui a nossa primeiro painel, já convocar o segundo imediatamente, para a gente não perder tempo, eu queria registrar a presença de 3 colegas do secretariado, que por acaso são meus colegas, o presidente da SEDAI, Rafael Rolim, o secretário do Ambiente, Rodrigo Mascarenhas, e o presidente do Rio Previdência, Dr. Felipe Derpli. Uma correção, esqueci de citar o Dr. Gabriel Ávila, da Coordenação Científica, parabenizá-lo e agradecer pela presença e pela participação nesse evento. O primeiro acordo de leniência, eu ia falar isso na presença do ministro André Mendonça, mas esqueci de falar no início. O primeiro acordo de leniência celebrado pela PGE em parceria com a CGE, isso foi, se eu não me engano, em 2021, ele decorre de uma iniciativa do então advogado-geral da União, que hoje é o ministro André Mendonça. Só uma curiosidade. E todos esses resultados aqui, secretário, e essa entrega que o senhor está promovendo na área de segurança pública, ela, é bem verdade, contou muito com o empenho dos nossos colegas, mas é preciso, da Procuradoria institucionalmente, mas é preciso reconhecer o esforço coletivo e a cooperação institucional que envolveu diversos outros atores. As polícias, fundamentalmente, mas, sobretudo, a CGE, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, a Justiça Federal e, principalmente, os advogados da iniciativa privada que tiveram um papel fundamental. E eu presenciei aqui inúmeras vezes, em inúmeras reuniões, na primeira passagem, o altíssimo nível de interação, interlocução,
uma boa-fé no trato, na busca por uma solução possível. Então, queria deixar aqui, fazer esse registro que é muito importante. A gente fala muito, as pessoas, eu não gosto de falar de mim, mas as pessoas falam muito de si, das suas instituições, mas a gente está vivendo um ambiente que ninguém vai resolver os nossos problemas sozinhos. Não existe herói, não existe príncipe do cavalo branco. A gente precisa se unir e buscar as soluções juridicamente corretas, juridicamente possíveis. Então, com esse último registro, eu encerro aqui o painel, agradecendo muito a presença, a participação de todos, e já convoco, para a gente não perder tempo e desmobilizar a atenção, o segundo painel que vai ser presidido, vai tratar do processo administrativo de responsabilização, vai contar com o presidente de mesa, o Gabriel Ávila, procurador da casa, e como é que é o nome do cargo lá na CGE? Assessor jurídico-chefe da Controladoria Geral. Vamos falar a subprocuradora-geral Alice Voronov, o advogado José Guilherme Berman, corregedor do Ministério da Fazenda Antônio Nóbrega, o corregedor da Petrobras Edson Sateles. Não percam. Obrigado. Vamos dar continuidade, então, ao nosso evento. E aí, como a Alice já adiantou e expôs brilhantemente, nós vamos começar agora com o nosso primeiro painel sobre o processo administrativo de responsabilização, nessa ótica da gente ter um balanço da experiência e um aprendizado, principalmente aí com a experiência nacional, seja da CGU, seja aí no caso também com a experiência da Petrobras, com a iniciativa privada, né, a experiência deles, e a nossa perspectiva de futuro com as nossas alterações recentes no modelo normativo estadual. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o nosso painelista, amigo Antônio Nóbrega, corregedor-geral do Ministério da Fazenda, ex-corregedor-geral da União e conselheiro do COAF. Foi presidente também da Comissão de Ética Pública, mestre em Direito, coordenador acadêmico e professor do IBMEC, e também tem diversas obras na área do direito de administração sancionador e na área de compliance. Então, passo a palavra ao meu amigo Antônio Nóbrega. Bem, bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui hoje, né, nessa manhã, para debater temas tão importantes. Primeiro, queria agradecer aqui o convite na pessoa do Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubê, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, está nesse painel aqui com a doutora Alice, parceira de tantas iniciativas, tantas jornadas, Gabriel, amigo também do Dr. Edson, que foi parceiro lá na Comissão de Ética Pública, também Dr. José Guilherme, parceiro do Dazan e outras iniciativas também. Vários amigos aqui, inclusive, aqui, Gabriel, fazendo uma correção. Na verdade, talvez o ponto mais importante do meu currículo tenha sido a participação que eu tive aqui na Controladoria Geral do Estado, né? E quando eu pude ficar aqui 1 ano e meio, para mim foi uma alegria tremenda poder contribuir de alguma forma aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, então para mim vir de Brasília para cá durante 1 ano e meio foi uma oportunidade incrível de troca de experiências. Inclusive cumprimentar também o Dr. Francisco Ricardo, foi controlador do estado, Jaime, amigo aqui, e logicamente cumprimentar o amigo André Aurim também, cadê o André? Está ali, de tantas iniciativas também que a gente teve na área acadêmica, na área profissional, em relação à lei de corrupção e código de leniência. Então, senhores, de forma bem objetiva aqui, eu trouxe alguns pontos aqui que eu anotei, que eu acho que são importantes para a gente poder falar justamente do processo administrativo de responsabilização. Pontos relevantes, pontos que eu acho que merecem destaque e que merecem atenção. Então, é mais para a gente poder propor algumas reflexões em relação a aspectos que são realmente muito importantes para garantir uma apuração de casos envolvendo corrupção, envolvendo pessoas jurídicas, uma apuração célere, segura e que possa realmente alcançar os objetivos a que ela se propõe. Então, para a gente poder começar esse nosso bate-papo aqui, eu estou de olho aqui no tempo, tá, Gabriel? Qualquer coisa, você me avisa aqui, tá? Por favor. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a Lei 12846, a Lei Anticorrupção, que é objeto desse nosso
desse nosso bate-papo aqui de hoje, na parte da manhã e da tarde, ela é uma lei que ela tem um pouco mais aí de 10 anos, iniciou sua vigência em janeiro de 2014, ela trouxe um regime de responsabilização administrativa, um regime que colocou a administração pública num papel diferenciado na aplicação daquela norma. Ela trouxe um regime administrativo sancionador, um regime que foi inaugurado ali, que é voltado para pessoas jurídicas. E ele é uma norma, quando se pega a lei anticorrupção, que tem pouco mais de 30 artigos, é uma lei que, em termos de carga normativa, é extremamente econômica. Ela traz poucas regras em relação a várias questões extremamente relevantes, tal como responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas, responsabilidade em caso de solidária, em caso de consórcios, por exemplo, em grandes obras públicas, casos concretos aqui que nós temos, em operações societárias, e quando se fala do processo administrativo de responsabilização, a lei tem somente, se não me engano, 6 ou 7 artigos, artigo 9 e o artigo 15, ou 16. Não, 16 é leniência, artigo 9 e artigo 15. Então, uma lei pequena, uma lei enxuta que traz questões extremamente relevantes. E coloca a administração pública, e aqui é uma lei que nesse aspecto é uma lei nacional, vale para a União, Estados, municípios e Distrito Federal, que coloca a administração pública, todos os seus órgãos, entidades, a administração direta com uma responsabilidade tremenda de aplicar todos os seus dispositivos, né, com essa carga normativa extremamente econômica. E aí surge a primeira questão que se coloca, a necessidade de regulamentação da lei. O André sempre conta uma história, hoje eu vou contar essa história, André. Você sempre conta, mas hoje eu vou contar. Em 2017, eu era corregedor-geral da União, lá na CGU, e o André esteve lá, não conhecia ainda, para falar sobre TAC, né, o termo de ajustamento de conduta na esfera disciplinar. E a esfera disciplinar, logicamente, tem semelhanças com a esfera aqui do direito administrativo sancionador da lei anticorrupção, mas tem diversas diferenças também. Quando a gente trata de responsabilidade de pessoa jurídica, a gente está falando de um contexto bem diferente pelos atores envolvidos, inclusive pelo tipo de ilícito que está se discutindo, pela sofisticação desses ilícitos e outros pontos. Pois bem, o André esteve lá conversando comigo sobre TAC, e eu, como carioca, preocupado aqui com o Estado, eu perguntei, como é que está lá no Estado do Rio de Janeiro a questão da lei anticorrupção? E, André, preciso confessar, eu fazia isso com todo mundo que ia lá. Você perguntava, era uma determinação minha, para verificar como é que estava a regulamentação, até porque também a gente queria trocar experiência, saber como é que andava essa regulamentação. E o André falou assim, estamos caminhando, né? Estamos vendo ainda. E a partir daquele momento se iniciou um diálogo ali, uma troca de experiências muito grande, né? Inclusive o ministro André Mendonça, que estaria aqui na CGU, na época, ele era o responsável pelos acordos de leniência, como foi comentado, e eu era responsável pelos PAR. Então a gente tinha um diálogo ali para que essa cooperação funcionasse de forma efetiva. A gente conseguiu conversar, avançamos e o que se verificou? O Estado do Rio avançou com o decreto 46366, acho que é esse número, se eu não estou, é esse mesmo, né? 46366, que é um decreto que, na minha opinião, inclusive, chega a ser melhor do que o decreto federal da época, que era 8420. Avançou bastante, agora foi reformulado. Então, é um decreto que traz diversas questões, aborda diversos temas extremamente relevantes e densos de uma forma muito precisa, o que permite o quê? Mais segurança para a aplicação da lei anticorrupção em órgãos e entidades aqui do Estado. Poucos estados avançaram tanto como o Rio de Janeiro nesse ponto normativo em relação ao decreto. Então, isso foi muito positivo, né? E hoje a gente tem essa vantagem aqui do Estado nesse arcabouço normativo infralegal que dá mais segurança para que se possa avançar em relação a diversas questões. E alguns pontos específicos que eu acho que vale aqui a gente destacar, primeiro é uma questão que é trazida na lei anticorrupção em relação ao papel central da Controladoria Geral da União, e nesse ponto a lei não é nacional, passa a ser federal, é só um artigo ali, que é o artigo 9, se não me engano, que traz ali as competências da CGU de avocar e de instaurar diretamente alguns processos em situações excepcionais. Isso não há uma previsão para isso na lei em relação a estados e municípios, mas os decretos, quando regulamentam a lei, eles trazem essa disposição.
E aqui no estado do Rio de Janeiro não foi diferente, colocou a CGE justamente nesse papel relevante de avocação e avocação e instauração direta de processos em situações excepcionais. Inclusive, essas hipóteses estão previstas no decreto 46366. E lógico que para que esse dispositivo funcione, que a gente percebe, é necessário que um contato muito intenso, uma supervisão que realmente possa verificar como está se dando a aplicação da lei anticorrupção nos mais diversos órgãos e entidades federais. A Alice comentou agora há pouco, né, que a pesquisa que foi feita, né? Eu acho que isso daí não é muito diferente da esfera federal também. A gente percebe na ponta, né, o sistema de corregedorias federais, acho que são 250, 270 corregedorias mais ou menos, muitas vezes um certo desconhecimento da aplicação da lei anticorrupção. E aí é necessário o quê? Verificar quais são os pontos mais frágeis em relação à aplicação da lei, se os corregedores têm ciência de que caso eles devem atuar, devem ter ciência de que acordo de leniência, julgamento antecipado, que era o nome antigo, e outros instrumentos consensuais, a competência para a celebração não é dos órgãos e entidades, e sim da CGU, no caso aqui da CGE. Então, é muito importante que se tenha aqui essa supervisão funcionando de uma forma muito eficiente, muito segura e muito tranquila para que fragilidades que estão permeando todo esse sistema de aplicação da norma, porque quem aplica a norma, na verdade, lá na ponta são as corregedorias ou as outras unidades que façam esse papel. Não necessariamente corregedorias, depende aí da regulamentação de cada órgão, do respectivo estado ou município. Então, é necessário que esse sistema possa funcionar muito bem e que esse diálogo possa ser feito de uma forma muito eficiente entre a controladoria do Estado e esses órgãos e entidades. E aí, logicamente, se buscar capacitação, treinamento, para que todas as questões sejam bem compreendidas. E daí eu já puxo outro ponto importante também. Não só a capacitação das corregedorias, mas também uma conscientização dos gestores que atuam em questões de licitação e contratos administrativos. Porque quem muitas vezes vai verificar que existe uma irregularidade que pode ser punida pela lei anticorrupção, principalmente quando consideramos aqui o artigo 5º, o inciso 4º do artigo 5º, que traz questões de licitações e contratos, quem vai verificar isso, são os gestores, que estão lá na ponta. E eles veem que essa infração que está sendo detectada aqui em um contrato não é simplesmente uma infração a 14133, que é a nova lei de licitações e contratos, mas é também uma infração que pode e deve ser punida de acordo com a lei anticorrupção. E aí gera um processo pela lei anticorrupção que vai ser tratado dentro daquele órgão e daquela entidade. Lógico, se o caso for mais complexo, se envolver mais de um órgão ou entidade, aí esse caso pode e até deve ser avocado por um órgão central, por uma controladoria geral, no caso aqui a Controladoria Geral do Estado. Então é importante que se tenha realmente essa visão de capacitação, de treinamento para esses servidores que estão na ponta, né, trabalhando diretamente com licitações e contratos, como também é necessário, e voltando um pouco para as corregedorias, que servidores que estão atuando em PADs, e aqui eu falo do direito administrativo sancionador disciplinar, que esses servidores também tenham uma visão muito acurada em relação à responsabilização de pessoas jurídicas. Às vezes a pessoa que está ali há 10, 15, 20 anos fazendo PAD, e você tem que convencer ela, falar, o cenário mudou um pouco. Em caso de corrupção, você está apurando a responsabilidade do corruptor, do corrompido, melhor dizendo. Mas também é necessário se apurar a responsabilidade de quem? Do corruptor. E aí se instaura um outro processo. E já nessa linha também, é importante quando se fala desse processo, a importância de se utilizar instrumentos de investigação. Tá? Lá na Corregedoria da Fazenda, a gente utiliza com alguma frequência a IPS, Investigação Preliminar Sumária. Eu não sei exatamente qual o nome que se dá aqui no Estado, mas enfim, instrumentos de investigação que permitem... que permitem você observar aquela irregularidade em um espectro mais amplo. Ou seja, em um processo investigativo, você levanta elementos de autoria e materialidade relacionado ao quê?
a responsabilidade de um servidor e a responsabilidade da pessoa jurídica, ou de mais de uma pessoa jurídica. E se for o caso, se verifica, por exemplo, que aquela pessoa jurídica atua em mais de um órgão ou entidade do Estado, o que faz com que a atuação da CGE seja necessária. Então, esses instrumentos investigativos, eles têm uma grande relevância para isso, porque ali o escopo apuratório não está bem definido ainda. Você tem elementos que indicam a prática de ilícito, indicam uma infração, mas você ainda não tem... faltam alguns elementos relacionados à autoria e materialidade. E na investigação, esses elementos poderão ser apontados, e quando for ser instaurado um par ou um PAD, isso vai se dar de uma forma muito mais segura. É lógico que a questão da investigação ela merece algum cuidado, porque não interrompe a prescrição. Enfim, tem alguns elementos aí que devem ser considerados durante essa investigação, mas são instrumentos que têm uma grande valia justamente para a verificação e coleta, melhor dizendo, do lastro de probatório, de autoria e de materialidade. Então, são elementos aí muito relevantes. Outro ponto importante em relação às competências para a instauração de processos, né? É muito oportuno, é necessário que haja uma clareza muito grande em relação às autoridades que vão ter competência para instaurar os processos administrativos de responsabilização, se há delegação de competência, se não há delegação de competência, e isso deve ser considerado, inclusive, porque o início do prazo de prescrição se dá justamente com a ciência da autoridade competente. Tá? Ainda que haja uma certa discussão o que seria essa ciência. Não vai ter tempo de entrar nisso agora. Mas, enfim, é uma questão interessante que deve ser considerada. Então, essas competências de instauração e julgamento também são algo que deve ser objeto de preocupação dos gestores. Lá no Ministério da Fazenda, por exemplo, a gente tem uma situação um pouco particular. A competência para instaurar par foi delegada do ministro para o corregedor. E também de julgamento. Eu também posso julgar os processos, só que no caso de julgamento tem que passar necessariamente pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o órgão de assessoramento jurídico no Ministério da Fazenda. Mas caso ocorra um caso de corrupção envolvendo uma empresa na Receita Federal, e teve até uma operação aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, a competência já não é minha, é a competência do corregedor da Receita Federal, que é o órgão também dentro do Ministério da Fazenda, mas que tem corregedoria própria. Mas há um normativo que disciplina que as situações envolvendo as secretarias dentro do Ministério, as outras secretarias, por exemplo, de prêmios e apostas, que é das BETs, que nós temos, a Secretaria do Tesouro Nacional e outras secretarias, CARF também, e também os conselhinhos, a competência para estar a par nessas hipóteses é do corregedor da Fazenda. No caso da Receita Federal, não. A competência fica deslocada para o corregedor da Receita. Ou seja, são dois órgãos dentro do mesmo ministério que têm competência para estar a par. Então, isso reflete uma realidade própria do Ministério da Fazenda. Sendo que eu tenho certeza que diversos órgãos e entidades aqui do Estado talvez tenham certas especificidades, características que recomendem aí uma divisão de competências em relação a várias questões de instalação, de apuração do par. Outro ponto importante aqui relacionado ao processo administrativo de responsabilização, a questão da dosimetria das penalidades. Esse ponto aqui eu poderia ficar uma hora falando sobre isso, mas não vou cometer nenhuma infração ética aqui, então vamos nos ater ao tempo. A dosimetria é um ponto muito importante, porque a lei anticorrupção ela tem uma margem ali entre o valor mínimo e o valor máximo que é muito ampla, né? A gente tem aí de R$6.000 a 60 milhões de reais, ou a 0,1% do faturamento bruto a 20% do faturamento bruto na imposição de uma multa, ou seja, uma margem muito grande. E a lei trouxe parâmetros claros para que essa multa, para que o valor dessa multa seja ali identificado, aplicado no caso concreto? Não. O artigo 7º traz os elementos que vão ser considerados de atenuante, agravante e só. O decreto vem e regulamenta, e aí traz os percentuais e tal, ali, como é que isso deve ser feito. E tem um elemento de dosimetria que tem uma importância
muito grande, que é justamente a questão dos elementos de integridade, tá? Do sistema de integridade, de compliance, enfim. Por quê? Como foi colocado aqui, inclusive, na abertura, quando o Estado passa a considerar, o Estado, a União, o município, passa a considerar esses elementos de integridade como algo realmente relevante na celebração de um acordo de leniência, na dosimetria de um par, você está estimulando o mercado a que adote esses mecanismos de compliance de forma efetiva, não só no papel. E aí você está melhorando o quê? O ambiente de negócios. E é muito importante que esses elementos sejam adequadamente avaliados. E aí a gente tem que ter algumas cautelas em relação a isso. E aí eu olho agora para não para a lei de corrupção, para a lei de licitações e contratos, que é a lei 14133. Quando nós pegamos a antiga lei de licitações e contratos, a 8666, se vocês colocarem lá no localizar o termo integridade, ele não vai aparecer em nenhuma vez na lei 8666, nenhuma vez. Já na lei 14133, o termo integridade aparece em 5 momentos, sendo que desses 5 momentos, 4 momentos está se referindo justamente a sistema de compliance. Tá? Com a nova lei, esses sistemas de integridade passaram a ser obrigatórios em contratações de grande vulto, passaram a ser critérios de desempate em licitações públicas, passaram a ser uma exigência para que empresas sejam reabilitadas. E, além disso, são um elemento de dosimetria também na lei de licitações e contratos. E aí você vê como esse tema ganhou destaque. Também nas questões relacionadas a licitações e contratos, que muitas vezes atraem a aplicação da lei anticorrupção. E também é importante mencionar o decreto antigo da lei anticorrupção, se não me engano, até na atualização também seguiu essa mesma linha, não traz questões relacionadas, por exemplo, a ESG, tá? Dentro dos programas de governança, de integridade. Ou seja, na avaliação dos sistemas de integridade, questões ambientais, sociais não são consideradas. Mas na regulamentação da 14133 na esfera federal, essas questões já são trazidas. Por quê? Porque há uma mudança em relação à própria noção de integridade. Ela passa a ter uma noção mais ampla em relação a essa ideia do que seria integridade, ética, o que seria o que poderia ser considerado uma empresa estar aderente a boas práticas, né? E aí sim, esses conceitos de integridade acabam mudando com o tempo e hoje em dia passam também a considerar questões de ESG. Isso é uma evolução natural desse conceito. Então, esse ponto que eu mencionei com vocês é muito importante porque é necessário que haja uma certa uniformidade na avaliação desses sistemas de integridade. Uma uniformidade na forma que esses sistemas vão ser considerados para uma contratação de grande vulto ou no âmbito de um par ou também no momento de reabilitação de uma empresa. Se não tiver uniformidade, você gera insegurança jurídica e gera, inclusive, uma possível judicialização do caso. Então, esse ponto eu acho muito importante, essa busca por uniformidade. E para concluir aqui, estou no tempo, né, Gabriel? Tá. Então, para concluir, há uma questão que é relevante, que eu acho que a gente já sai um pouco do aspecto processual e vai para o campo do direito material na aplicação da lei anticorrupção, que é a análise do artigo 5º da lei, alguns pontos importantes. A CGU, no ano passado, ela publicou alguns enunciados, lógico, são enunciados que valem na esfera federal e não se trata de uma norma, mas sim um indicativo de alguns entendimentos relacionados à lei anticorrupção. E alguns deles são justamente em relação ao artigo 5º, principalmente o inciso 1º, do que seria uma vantagem indevida. E alguns pontos são importantes, né? A CGU passa a considerar que uma vantagem devida não necessariamente é um benefício financeiro, pode ser vantagens de outra ordem, inclusive uma vantagem de ordem política, até uma vantagem sexual. Então, todos esses elementos todas essas possibilidades passam
a ser consideradas como elementos que podem atrair a aplicação da lei anticorrupção quando se considera o conceito de vantagem indevida. E também amplia essa noção para o recebimento de vantagens indevidas quando se trata, por exemplo, de presentes e hospitalidades para agentes públicos também. Na esfera federal, temos o decreto 10.889, na Comissão de Ética Pública trabalhamos bastante com esse decreto, que é justamente aquele decreto que traz regras relacionadas ao recebimento de brindes e presentes e hospitalidades por autoridade da alta administração pública. E esses enunciados da CGU indicam que o recebimento de presente, melhor dizendo, a oferta de hospitalidades fora do padrão desse decreto podem caracterizar uma vantagem devida nos termos da lei anticorrupção. Então, também é algo que merece ser considerado, justamente porque, como eu falei com vocês, a lei anticorrupção é uma lei muito econômica em termos de carga normativa. E os tipos que são trazidos ali pelo artigo 5º têm aquela característica de tipos administrativos um pouco imprecisos, uma certa elasticidade, o que acaba exigindo um esforço maior por parte de todos nós. E o último dispositivo aqui é o artigo 5º, o inciso 5º. Esse ele realmente requer uma atenção especial. Inclusive, há um caso no STF, eu posso falar porque é público, um caso da empresa Vale, que está sendo julgado no STF, que passou pelo STJ e que está tratando justamente da aplicação do artigo 5º, inciso 5º da lei, né, que traz ali a possibilidade de aplicar a lei no caso da criação de um obstáculo relacionado a uma atividade de fiscalização de um órgão público. Basicamente, essa que é a ideia. E esse caso gerou uma aplicação da CGU de uma multa. Isso, houve uma judicialização, o caso foi para o STJ. O STJ entendeu que sim, mesmo que não houvesse corrupção no sentido mais estrito, poderia sim ser aplicada a lei anticorrupção. Houve um recurso para o STF, e hoje de manhã eu olhei, porque o caso, inclusive, está em julgamento, está hoje. Então, a qualquer momento pode ter um voto aqui do ministro Gilmar Mendes, que acho que é quem está agora relatando. Mas tivemos 2 votos já no sentido de que não cabe aplicação da lei anticorrupção nessa hipótese. 2 votos. Então, pode ser que o terceiro voto saia ainda durante a parte da tarde. Né? Mas, enfim, isso é algo que a gente tem que verificar. Por quê? Porque isso traz uma implicação muito grande para os órgãos e entidades que exercem qualquer atividade de fiscalização. Isso vale, por exemplo, a PROCON, Corpo de Bombeiro, lógico, Secretaria de Fazenda, com a fiscalização ali, tudo isso pode ser alcançado. Porque se você tem algum tipo de apresentação de um documento falso, por exemplo, numa fiscalização dos bombeiros, uma fiscalização da Secretaria de Fazenda ou do PROCON, você poderia, a depender do entendimento, aplicar a lei anticorrupção. E o que está sendo discutido é justamente isso. Qual o alcance desse artigo 5º, inciso 5º? Então, eu acho que é algo também que merece uma atenção. Senhores, falei um pouco rápido, porque é muita coisa para falar. Assim, mas tentei pincelar os principais pontos aqui para a gente poder ter essa reflexão e vamos aguardar aí os desdobramentos desse caso e também de outras situações que vão chegando ao judiciário e que acho que merecem a atenção de todos nós. Tá bom? Bom dia a todos. Obrigado, Antônio. Como você relatou, o Rio de Janeiro ele é profícuo realmente na questão normativa. Então, assim, nessa parte da integridade que você falou, o Rio foi pioneiro e tem a Lei 7753 desde 2017, né? Bem antes. E junto com o decreto que saiu agora, temos um decreto também que se preocupou com a regulamentação harmônica e conjunta da 14133 com a integridade, a análise de integridade no âmbito da LAC, e isso será alvo do painel da tarde. Mas, sem mais, dando continuidade aqui ao nosso painel, eu passo agora a nossa, eu diria prata, mas aqui é a estrela da casa. Aqui Alice, é uma honra muito grande, é uma alegria que o destino nos proporciona
porque eu e a Alice somos amigos infantis, de criança. Então, assim, é uma alegria muito grande poder compartilhar a vida e poder acompanhar o seu brilho. Vê-la brilhar me faz muito bem. Muito obrigado por essa parceria de tantos anos. Por dever de ofício, né, Alice, além de procuradora do Estado, é pós-doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre e doutora em Direito pela UERJ e é diretora acadêmica do IDASAN e atualmente subprocuradora-geral do Estado. Bom dia de novo a todas e todos. Gabriel só não contou, né, o que ele fazia, porque a gente estudava juntos e ele um ano na minha frente. Então ele roubava a quadra para jogar basquete todos os dias e me deixava de lado, né? Então ele fazia bullying comigo naquela época. Mas é meu amigo querido, realmente a vida nos presenteou. Obrigada, Antônio. Acho que o Antônio falou muitas coisas aqui bacanas. A minha fala é muito rápida e é uma propaganda mais institucional aqui do nosso APR, né? Do nosso Acordo em Processo de Responsabilização. E aí eu queria falar um pouquinho dele para vocês, porque a gente aposta muito nesse instituto, né, Jaime? A gente, assim, mira ele como um instrumento muito estratégico aqui no nosso sistema de tutela da probidade. A meu ver, por algumas razões. A primeira delas pela conjuntura atual, né, no que diz respeito à própria lei de improbidade, a compreensão da improbidade. Então, depois, né, de uma constatação da inefetividade em muitas dimensões da lei de improbidade, a gente teve uma ampla reforma, que já não é tão recente, né, pela 14.230, e hoje a sensação, né, pelo menos dos aplicadores, de quem milita, está no front com improbidade, é de que a improbidade precisava passar por essa reforma, mas ela continua com seus muitos problemas de efetividade, no que diz respeito não só a responsabilizações, mas principalmente a recuperação de ativos, né? Se é assim, a lei anticorrupção, ela ganha um brilho diferente. Então, embora ela seja, né, já tem muitos anos de lei anticorrupção, 2013, mas ela traz o instrumento, né, do processo de responsabilização do par, e dentro desse contexto de lei anticorrupção, de leniência, agora do acordo em APR, ela é um caminho em que a gente tem que investir, até porque a nossa missão como administração pública conduzir o par. A gente está lá, é nossa responsabilidade. Depois tem uma ação civil pública também, que pode ser ajuizada. Mas pela advocacia pública, se antes foi feito o nosso dever, ali, se houve alguma, né, investigação administrativa. Então, me parece que falar de par e falar da lei anticorrupção nesse contexto é falar de APR, porque o APR, ele não é um instrumento que fragilize o par, ele fortalece o par, porque a partir do momento em que o par, o processo de responsabilização, ele foi instaurado, ou ele está em vias de ser instaurado, que o particular, ele se preocupa e ele se atenta para uma possibilidade, que é a possibilidade de se inserir no ambiente da consensualidade. Aí eu passo para o segundo eixo, que é o ambiente da consensualidade, que chegando, né, no direito administrativo como um todo, e nesse ambiente da anticorrupção, do combate à improbidade, ele vem ali se apresentando com muitas potencialidades, né? Acho interessante que quando a gente fala de APR, a gente evidentemente não produziu isso do nada. A nossa grande inspiração, para não dizer quase um plágio, mas a gente olhou para o que estava sendo feito na esfera federal. Então, lá no âmbito da CGU se fazia antes o que era o julgamento antecipado, né, do par,
mas com constrangimentos e dificuldades institucionais que fizeram, no âmbito da União, os advogados da União e os procuradores envolvidos chegarem à conclusão de que o instrumento era consensual. E hoje o que existe no âmbito federal é o termo de compromisso. O termo de compromisso, ele foi regulamentado ali numa portaria de 2024, que é a Portaria Normativa 155 de 2024, da CGU, e a definição dele é: o termo de compromisso é ato administrativo negocial decorrente do exercício do poder sancionador do Estado, que visa fomentar a cultura de integridade no setor privado por meio da responsabilização adequada, proporcional e célere de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública natural estrangeira. É interessante porque essa definição, né, ela explicita, ela deixa muito claro que hoje a compreensão do direito administrativo sancionador é uma compreensão que traz para dentro dele outros instrumentos, outras respostas estatais que sejam tão ou mais eficientes, e isso passa pela consensualidade, pela celebração de acordos, e nesse caso, esse é um acordo que veio regulamentado porque ele precisa ser típico, né? Quando a gente fala de acordos e da cláusula geral da LINDB, lá no artigo 26, a gente sabe que hoje a administração pública, pelas suas várias frentes, né, pelas suas várias mãos, vai celebrando acordos e de maneira mais ou menos aderente a regulamentos que são editados. No caso da tutela da propriedade, é fundamental que a gente tenha segurança jurídica, porque as repercussões aqui, elas são muito gravosas e é absolutamente necessário que cada passo que seja dado esteja previsto ali naquela regulamentação. Foi por isso que no âmbito da União, esse termo de compromisso, ele veio editado, já havia o julgamento antecipado, o termo de compromisso traz outras possibilidades e a gente copia bastante do nosso termo de compromisso. Mas, e aí eu entro no terceiro eixo, com algumas nuances que quando a gente pensou, né, na edição do nosso regulamento, a gente teve o cuidado de colocar para refletir as nossas necessidades enquanto Estado do Rio de Janeiro. E isso eu acho muito bacana, porque, sem dúvidas, né, todo o trabalho que é feito no âmbito da União, ele é inspirador e ele nos move, porque nos ajuda a reproduzir as boas práticas, mas sem deixar de considerar aquilo que é o dia a dia, né, do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente tinha no Estado do Rio de Janeiro, porque era tão premente a demanda pela regulamentação do nosso APR, do nosso Acordo em Processo de Responsabilização. Como as senhoras e os senhores sabem, a celebração de um acordo de leniência, ela pressupõe requisitos, condições que estão previstas na lei, né, na LAC. E essas condições, elas nem sempre estão previstas a fim de viabilizar essa estratégia negocial. Então, você tem ali, por exemplo, uma empresa que tem elementos que entende que, de alguma maneira, né, um de seus colaboradores, de fato, incorreu numa conduta ilícita, mas não tem elementos de prova. E a lei anticorrupção estabelece como um dos requisitos para o acordo de leniência que você possa oferecer esse conjunto probatório para o Estado, porque esse é o principal objetivo do acordo de leniência. A gente vem a reboque também com o ressarcimento ao erário, com a imposição da multa, mas sobretudo, trazer elementos que potencializem a capacidade de investigação, de persecução do Estado no que diz respeito aos ilícitos cometidos. E aí, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da organização da
aquele par, que ela esteja disposta a se adequar, a melhorar suas práticas e a pagar uma multa, mas ela, ainda que seja a primeira que esteja se apresentando para a administração pública, porque isso também é um requisito, ela não tem esses elementos de prova e ela não pode celebrar um acordo de leniência, e a gente tem que seguir com par. E esse par é um processo que, como outros processos administrativos sancionadores, traz um ônus para a reputação institucional da empresa, traz uma peste. Então, se houver ali interesse para que isso se resolva de maneira mais célere, a gente não tinha até então no estado do Rio de Janeiro uma disciplina que permitisse que isso fosse feito. A gente poderia até tentar invocar o artigo 26 da LINDB, mas num ambiente de muitas dúvidas e inseguranças. Então, a tipificação, a previsão legal do nosso APR nos traz esse conforto. Outra circunstância, que é uma circunstância que nos faz diferentes e modestamente melhores em relação à União, e foi objeto de muita discussão no âmbito do nosso grupo, disse respeito, por exemplo, à assunção de culpa, né, no que diz respeito ao ilícito de corrupção que foi cometido. Então, o Gabriel chegou para a gente e com uma demanda que foi uma demanda muito adequada, né, me parece, mas no sentido de que, para determinadas pessoas jurídicas, né, é resistente, causa resistência. Essas pessoas jurídicas, elas entendem que tem uma situação que é uma situação nebulosa, que de fato pode ter havido ali algum ilícito cometido por parte dos seus colaboradores, mas elas não têm certeza disso. E os acionistas daquela empresa, muitas vezes empresas familiares, eles simplesmente se negam a assumir qualquer tipo de responsabilidade ou cometimento de ilícito, mais nesse sentido. No âmbito do termo de compromisso federal, existe uma previsão de que essas empresas, para celebrarem o termo de compromisso, elas devem assumir a responsabilidade pelo ilícito. E a gente, dentro da comissão, teve uma discussão bastante aquecida sobre se isso deveria ser reproduzido ou não. A gente não reproduziu. Então, a pessoa jurídica que no estado do Rio de Janeiro tenha interesse de assinar um APR, ela precisa concordar quanto à responsabilização objetiva da pessoa jurídica pela prática dos atos lesivos, mas ela não precisa assumir a responsabilidade pelo ilícito, que ela cometeu um ilícito. O que é isso? Isso foi um ingrediente que a gente entendeu que traria maior atratividade para o nosso instituto. Dentro de reflexões que a gente fez, que foram muito importantes, e esse é um eixo também que guia a construção do nosso APR, que era de equilibrar os incentivos no que diz respeito aos instrumentos do sistema anticorrupção. Por quê? Porque a gente tem um acordo de leniência e o objetivo primário, né, do sistema é que, de fato, a gente possa celebrar o acordo de leniência, mas a gente quer também atrair outras pessoas jurídicas sem que essas pessoas jurídicas se valham com o oportunismo de um APR, ao invés de utilizarem o acordo de leniência quando o acordo de leniência for um instrumento cabível. Então, a gente tem aqui na regulamentação do APR, como tem também na previsão do termo de compromisso, de que a administração pública ela pode rejeitar a celebração do APR e mesmo orientar o particular para que isso se transforme num acordo de leniência quando estejam presentes os requisitos. E vice-versa, porque se, na verdade, o particular procurou a CGE para celebrar um acordo de leniência e não estão presentes os requisitos, isso pode ser, então, convolado, convertido, encaminhado para a celebração de um acordo em processo de responsabilização.
Então, esse é um dos exemplos, né, desse conjunto mais complexo de instrumentos dentro de um ambiente que é uma espécie de work in progress, né? Quando a gente está falando de construção desse sistema anticorrupção, e aí uma pena que o ministro André Mendonça não possa ter vindo, mas ele é um dos grandes legisladores nessa temática, porque, como o Antônio disse, a lei anticorrupção, ela é uma lei, de certa forma, bastante enxuta no que diz respeito à sistemática que ela preconiza e às construções que são feitas. Como que a gente vai, na prática, e o André sabe isso, de cor salteado, construir ali os elementos para definir o que é o dano, o que é a propina, como que a gente valora cada um desses elementos, como que a gente chega aos valores, nesse conjunto, tentando equilibrar os incentivos. A pessoa física celebrou ali o acordo de leniência, mas no fundo ela só vai fazer isso se ela puder trazer a pessoa física também, que é o sócio dela. Então, antes a gente tinha ali um instituto de adesão ao acordo de leniência. Agora a gente tem uma ANPC que cria para a gente um problema, porque a pessoa física precisa ir para o judiciário para homologar uma ANPC, o que não acontece no âmbito do acordo de leniência. Então, é o tempo inteiro construindo, pensando e nos melhorando. Então, eu tenho certeza que essa regulamentação que foi editada, ela não é a última, a gente vai precisar melhorar e a gente vai continuar o nosso grupo, né, Bruno, Francisco, nosso ex aqui controlador, e a gente já assinou com o Bruno Boquimpani, porque a gente precisa estar sempre pensando sobre esses temas, mas é uma construção que vai se fazendo e se melhorando, calibrando todos esses incentivos. Eu já falei o que eu queria falar, a gente tem outras nuances aqui no nosso decreto que acho que nos cravam aqui o nosso DNA de Estado do Rio de Janeiro, né? Talvez a gente tenha os maiores problemas do país, muitos, mas a gente tem também mentes sensacionais, né? Servidores que são absolutamente comprometidos com o que vem fazendo, e a gente aqui na Procuradoria vê como isso acontece na Corregedoria, a parceria, como o Gabriel falou, como o Bruno falou que a gente tem. Então, estamos apostos para aplicar o APR, né, Jaime? Assim, se tudo der certo, no final do ano a gente vai ter aqui resultados bem interessantes para estar divulgando sobre o nosso instituto. Muito obrigada. Obrigado, Alice. Essa parceria, né, que a gente firmou no grupo e consolidou essa parceria institucional com a CGE e a PGE nessa modernização normativa do Estado, pensando junto também, em alguma medida, com a própria CEPLAG, depois expandindo um pouco o objeto, porque essas práticas, em grande maioria dos casos, pelo menos na realidade aqui do Estado do Rio de Janeiro, elas ocorrem em situações contratuais, e aí a gente tem uma sobreposição sancionadora muito grande, e é onde também entra, e aos nossos queridos colegas e bravos do sistema jurídico, a nossa atuação no âmbito da análise desse processo sancionador, que muitas vezes o nosso gestor, por desconhecimento ou por outras razões, ele pode escolher não aplicar a LAC numa situação típica e aplicar só uma sanção da Lei 14.133. E aí, nesse decreto, ele prevê a análise conjunta dos marcos regulatórios sancionadores. E aí a gente tem realmente ainda regulamentações a produzir e a pensar nesses incentivos, como regulamentar esse processo específico de sancionamento contratual aqui no Estado. Mas eu vou agora passar a palavra para
doutor José Guilherme, com essa missão porque tem que ser amigo, né, Zeca, para poder estar nessa furada, mas assim, não, porque eu acho que é o grande papel, o Zeca, desculpa a informalidade, mas ele tem esse papel de nos elucidar um pouco com a visão da iniciativa privada sobre esse instituto, principalmente nesse momento que a gente agora saiu o decreto, vai regulamentar e pensar a sua aplicação. Então, aonde que estão os pontos eventuais de atenção que nós devemos nos debruçar? O doutor José Guilherme Berman é graduado em Direito pela UERJ, mestre doutor em Direito pela PUC e professor de Direito Administrativo da PUC-Rio e sócio do BMA. Zeca, a palavra está contigo. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Bom dia a todos, Cumprimentar todo mundo na pessoa aqui da comissão, Alice, Gabriel e André Aurim, que gentilmente me convidaram, o procurador-geral que estava aqui mais cedo. Queria me solidarizar com ele, porque ele falou várias vezes aqui que colocou chamada, lista, tornou o evento obrigatório. Eu dou aula sexta-feira à noite, na graduação. Que é um buraco negro. Você entra na sexta-feira à noite, você não consegue sair, porque ninguém quer esse horário, pelo menos é às 7, não é às 9. E lá na PUC as turmas à noite são menores, e pelo menos eu tive que começar a fazer chamada, coisa que eu nunca fiz. Porque eu falei, galera, assim, não posso dar aula para 3 pessoas, a turma tem, sei lá, 20, eu chego lá, tem 3, né? Não é legal. Então, o Bruno não está aqui, mas depois, por favor, estendam a ele a minha solidariedade, eu entendo, faço mesmo, e agradeço todo mundo ter ficado aqui até perto da hora do almoço. E, de fato, Gabriel, quando eu recebi o convite, eu me senti um pouco como aquele convidado que vai jantar na casa da pessoa e reclama da comida. Fala que não estava tão gostoso assim, porque par, para mim, é um negócio extremamente problemático. Vou dizer que a culpa não é do cozinheiro, então não é culpa da CGE, do Estado, mas da Lei 12846, que, como o Antônio falou, trouxe previsões muito breves e, na minha visão, muito ruins sobre par. Mas antes de falar mal do par, que é basicamente o que eu vim fazer hoje, e eu queria só pegar o gancho aqui da Alice. Alice falou eu gostei muito dessa previsão do como é que se chama aqui? APR aqui, porque eu já tive essa discussão e estava tendo recentemente com clientes, né? Tem que assumir responsabilidade. Não, responsabilidade a gente não assume. É cliente, enfim, não quer assumir, pega mal, depois fica... E eu entendo, tá? Porque cria uma série de problemas. Começa a aparecer, o cara pede um empréstimo num banco, não consegue porque a due diligence de compliance, enfim, ninguém quer reconhecer responsabilidade. E aí estava justamente discutindo com a CGU no âmbito de um termo de compromisso, por que dá para usar? Eu pedi para o pessoal levantar, falei, cara, pega aí todos os termos de compromisso que já foram celebrados e vê o que a CGU está topando. Ver o que eles estão aceitando. E aí tem muita coisa assim, assume a responsabilidade objetiva, que eu acho uma redação ok. Eu não tenho culpa. Eu assumo a responsabilidade objetiva. Mas eu fiz um levantamento e tem umas coisas maravilhosas. Tem um aqui, esse eu separei para trazer informação pública, está no repositório da CGU. Eu não vou citar o nome da empresa porque não precisa. Mas, enfim, a empresa, ela foi condenada, ela celebrou um termo de compromisso, num caso envolvendo a aplicação da lei anticorrupção, basicamente porque... era uma corretora de investimentos que trouxe dados de clientes de um banco público, de uma empresa pública. No caso é público, talvez alguns já saibam onde que eu estou falando, mas, enfim. Fez o termo de compromisso. Olha como é que ficou a assunção de responsabilidade. É uma coisa maravilhosa. É assim, aqui, motivo por pessoal aliciamento, representantes da corretora tal, junto a empregados públicos da tal, que atuavam no setor de cliente de alta renda. No pedido apresentado, a proponente admite a sua responsabilidade objetiva pelos atos lesivos decorrentes da ausência de excesso de zelo da sua parte. Isso é muito maravilhoso. Eu não tenho culpa, eu fui zeloso, eu só não fui excessivamente zeloso. Isso aqui é sensacional. Eu falei, eu quero esse. Eu acho que a turma agora lá na CGU não está topando. O pior é isso. Mas eu queria esse. Eu queria, cara, ausência de excesso de zelo. Isso, enfim. Desculpa as brincadeiras. Quem me conhece sabe que eu não sou assim muito formal. E eu vim realmente para falar mal do par. E vim para falar mal do par porque o par é profundamente injusto.
Essa, pelo menos, é a visão que eu tenho aí ao longo dos anos. Acho ele profundamente injusto e muito, muito mal legislado, não é nem regulamentado. A regulamentação é boa. O decreto daqui do Estado é bom, o decreto federal é bom, mas a lei é ruim. Pensa no seguinte, a lei anticorrupção, ela prevê, possivelmente, a maior multa administrativa que a gente tem na legislação brasileira. Você conhece alguma multa maior do que essa? 20% do faturamento bruto da empresa. São valores astronômicos. Então, é uma multa que tem que ser aplicada com parcimônia. Eu dou uns exemplos, assim... Enfim, eu nem vi que horas eu comecei a falar. E eu prometi que ia falar pouco. Tem um exemplo que eu sempre cito em sala, que é um exemplo já antigo, uma multa que a Vivo recebeu porque distribuiu ingresso para a Copa do Mundo para autoridades. O caso é público também, enfim, não tem problema citar. É uma bobagem, desculpa falar, não era um ato grave. Ela, como patrocinadora, recebia ingressos e distribuiu para a autoridade pública. A gente lá no escritório trabalhou para o comitê organizador da Copa e o que mais tinha era a autoridade pública pedindo ingresso. E vários ingressos foram doados. E ninguém pediu nada em troca. E isso ficou, inclusive, consignado, no caso lá da Vivo. Mas, enfim, teve um problema de contabilidade. Ela fez um acordo nos Estados Unidos, a CGU soube e falou, pô, Antônio, você não trabalhou nisso não, né? Trabalhou, não. Tá. Não, só para saber se eu posso falar mal. Tá bom. No Estado, né? Aí a CGU vem falar, é lei anticorrupção, você não pode distribuir o ingresso para agente público. Eu digo, não, mas eu não pedi nada em troca. Não, mas a lei anticorrupção proíbe a oferta. E passa de R$100, então é anticorrupção. Ah, tá bom. Então não tinha julgamento antecipado, não tinha termo de compromisso, não quiseram fazer o acordo leniense, também não teria feito. Julgou. A multa, R$50 milhões. 50 milhões, uma bobagem, desculpa, não é um ato grave, um ato lesivo à administração, não é. Mas essa multa era multa mínima, era 0,1%. Mas do faturamento de uma empresa de telefonia, claro que é alta. Então, aplicar a multa da lei anticorrupção é um negócio que tem que ser feito com muito cuidado, mas muito cuidado. E o legislador, ele previu na LAC duas sanções, duas espécies de sanções, uma administrativa e uma judicial. Então, assim, o que é muito grave, tem que ter um processo judicial. Então, se quiser interditar a empresa de solução compulsória, perda de bens, vai para o judicial. Mas essa multinha de 20%, que de 0,1 já é alta, isso é processo administrativo, vai pelo par. E por que pelo par? Porque o judicial demora e é considerado ineficiente, quer dizer, talvez eu não consiga punir tanto quanto eu gostaria. Então, vamos fazer um processo administrativo. Então, assim, você já entra meio condenado. Beleza, é um processo administrativo. Mas aí você vai lá na Constituição. Mas espera aí, processo administrativo tem que ter, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa. Tá ótimo. Mas o que é um contraditório efetivo? O que é uma ampla defesa? E a gente tem problemas na LAC, em relação ao par, que para mim são insanáveis. O Antônio falou, quem é que tem competência para instaurar o par? É a autoridade máxima do órgão ou entidade. E quem tem competência para julgar o par? É a autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, peraí, quem acusa é quem julga? É. Isso é um processo inquisitivo. Então, desculpa, esse processo já não vai ser justo, não vai ser uma ampla defesa, não vai ter um... É a mesma autoridade, e olha só, tem o maior respeito pelas autoridades de CGU, CGE, as pessoas são ótimas. Felizmente, a gente tem alguma estabilidade nos ministros, nos secretários de CGU, CGE, mas a gente está falando de União e Rio de Janeiro. E a LAC é uma lei nacional. Então, eu tenho 5 mil municípios que podem ter uma autoridade máxima com competência, com capacidade para instaurar e julgar um par e aplicar essa mesma multa, porque a multa é a mesma no âmbito federal, estadual, municipal. Então, isso desculpa, para mim é um absurdo. Mas é assim, porque está escrito na lei. E ninguém disse que a lei é inconstitucional, pelo menos não até agora. Então, temos um problema de confusão entre acusador e julgador. Qual é a solução? Do jeito que está, não tem. Aí a gente passa, enfim, para um segundo olhar. E esse julgador, quem é? Esse julgador é, na esfera federal, a autoridade máxima, o ministro da CGU. Na estadual, o secretário da Controladoria Geral do Estado. E por aí vai. Como é que ele é indicado para o cargo? O cargo político.
demissível ad nutum. Então, se ele dá uma decisão que desagrada o chefe do executivo, ele pode ser exonerado no dia seguinte? Pode. Precisa justificar? Não. Então, qual é a garantia de independência que eu tenho do julgador que é aquele mesmo que acusa? Nenhuma. Zero. Isso é um processo com contraditória e ampla defesa e devido processo legal? Não é. Desculpa, não é. Tudo bem, condenou, mas... e recurso. Tudo bem, não é um duplo grau de jurisdição, Constituição não assegura, mas recursozinho administrativo, vai. A regra que tem, a 9784 prevê até 3 instâncias. Vamos recorrer. Você vai na LAC, qual é o recurso previsto contra a aplicação da sanção da lei de corrupção? Não tem. Não, mas no decreto melhora. Tem recurso? Tem. Um pedido de reconsideração. Quem julga? É a mesma autoridade que te acusou e te julgou. Caso você ganhar um recurso administrativo desse, você é um herói. Porque quem julga é o mesmo cara que te acusou e te julgou. Aí estão me olhando feio. Eu sei como é que na Petrobras é diferente, que tem um comitê e tal, tá tudo certo. Eu acho pior, mas não vou nem falar disso. Não, eu risquei, eu botei aqui, eu vou falar da Petrobras. Eu falei, não vou falar da Petrobras. Eu vi a Mônica chegando aí. O Luiz Cristiano é muito amigo, professor lá da PUC comigo. Eu falei, não vou falar da Petrobras. Então não perguntem sobre a Petrobras. Mas, duplo grau de jurisdição não tem. Tipo assim, tá tudo errado. E aí vem a pergunta, mas é processo administrativo. Podia ser melhor? Podia. A gente tem exemplos melhores. Borba, CVM. Quem é que acusa? Superintendência. Quem julga? Diretoria. Separei acusador e julgador. Mas é processo administrativo. Mas dá para separar. O CAD é a mesma coisa. O superintendente tem o tribunal. Um acusa, o outro julga. Dá para separar. Não tem as mesmas garantias que os juízes têm. Lá do artigo 95 da Constituição. 95? Cara, eu dei aula de Constitucional 20 anos atrás, acho que 95. Esqueci. Não tem as mesmas garantias, mas pelo menos tem alguma garantia. Aí o meu exemplo favorito. A Lei Geral de Proteção de Dados. Não vou falar mal da LGPD, não. Calma. Não, tranquilo, tô bebendo água. Tô falando bobagem demais, devia ter me controlado. Devia ter tomado um remedinho antes de vir. LGPD. A multa da LGPD máxima é de 2% do faturamento. É 1/10 da multa da lei de corrupção. Então, assim, não quero comparar o que é mais grave, violação, proteção de dados e corrupção. Eu acho corrupção mais grave. Até porque proteção de dados, todo mundo dá o CPF na farmácia para ter desconto. Então, ninguém liga para proteção de dados. A verdade é essa. A multa é 1/10. Cara, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem uma origem esquisitíssima, porque ela nasceu, ela não era nada, né? Era órgão, ela foi vetada, era uma coisa assim esquizofrênica. Mas ela começou como órgão. Isso não vai ficar gravado, não, né? Desculpa, vou voltar a falar sério. A ANPD, ela tem uma multa de 2% do faturamento. 2%. E ela, hoje, tem um status de autarquia especial. A CVM é uma autarquia, o CAD é uma autarquia. Então, os dirigentes têm mandato. Eles não podem ser mandados embora. Se o cara aplica uma multa para uma empresa por violação à LGPD ou por violação à norma de mercado de capitais, ou no Banco Central, o que for, você tem um cara com mandato que vai decidir. É perfeito? Não tem sistema perfeito. Mas qualquer um desses sistemas é melhor do que o sistema da LAC. Porque o sistema da LAC não tem absolutamente nenhuma garantia. Nenhuma. Então, eu acho de longe o pior. E eu falei que vinha falar mal do PAR, desculpa. A culpa não é, de novo, é culpa da lei. Ela foi mal prevista. Então a gente tem um sistema que não tem nenhuma garantia, julgadores que não têm nenhuma independência, não têm mandato, podem ser mandados embora no dia seguinte. E diferente de todos esses exemplos, espalhado por União, estados e municípios. Então, eu sou meio pessimista nisso, não vejo muita solução, a não ser uma ampla reforma da lei anticorrupção. Na minha visão, deveriam criar uma autarquia especial para a aplicação da lei anticorrupção. Na minha visão, também isso deveria ser federalizado, não deveria mais estar aberto para a União, estados e municípios.
e ter uma autarquia com mandato, com independência, com uma separação, uma superintendência que faça acusação e que garanta melhor o devido processo legal contraditório à ampla defesa. Mil desculpas, assim, falei muita besteira, mas eu juro que não foi de propósito. Obrigado, Zé Guilherme. Assim, brincadeiras à parte, a reflexão sobre o devido processo legal, em alguma medida, foi alvo de nossa preocupação, tentando, e aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem algumas buscas de algumas garantias, né? A primeira é que o nosso corregedor-geral do estado é um cargo privativo, de auditor do Estado, e de alguma forma isso busca dar alguma independência funcional na sua atuação. Alan está aqui com nossa missão, estou vendo a Alan ali atrás, parabéns pela missão exercida. Além disso, a gente tem essa figura, né? O Alan, como corregedor-geral, nos casos de par da CGE, ele que faz a instauração e o julgamento se dá no âmbito do controlador-geral do Estado, tentando de alguma forma estabelecer alguma segregação. Não é pleno, mas eu acho que a grande preocupação é demonstração fática nos processos de que houve essa preocupação de alguma forma com o devido processo legal, e aí mitigando medidas mitigadoras desse prejuízo, e aí dando a segurança jurídica desse contraditório, o que tem por hora nos levado, e aí eu acho que a CGU também foi nesse sentido, tem nos levado a poucas anulações desse processo administrativo sancionador. Então, assim, só para não desacreditar no Instituto, e aqui nenhuma crítica, tá? Eu não quero réplica, não. Eu só falo aqui um contraponto, porque... Olha, a regulamentação do Estado do Rio, eu acho que é a melhor que eu conheço, mas é o Estado do Rio, gente. É o segundo estado mais rico da federação. Quantos estados tem isso? Quantos municípios tem isso? Nenhum. Eu tenho a preocupação disso, a aplicação, por exemplo, municipal, ela acho que muito grande. Mas aí, além da nossa regulamentação, né, eu acho assim, hoje, além da CGU, que é o norte, dada fatos que, né, notórios, assim, a Petrobras, ela se reinventou nos últimos anos no âmbito da integridade. Então, hoje, sem dúvida, um farol normativo no âmbito da aplicação de processos de due diligence, na regulamentação de institutos novos, até dado um espaço maior de regulamentação que eles têm, dado o seu regime jurídico próprio, mas a Petrobras é uma grande aplicadora da LAC. E a experiência da Petrobras pode nos ser muito útil, inclusive, Nalice, nesse processo, revisão desse processo sobre os próprios institutos da PR. Porque recentemente a Petrobras ela editou uma norma que ela trouxe uma nova possibilidade de acordo que será que também exposto pelo Edson de Sá Tales, atual corregedor-geral da Petrobras, auditor federal de Finanças e Controle, ex-corregedor adjunto da CGU e secretário de Controle Interno da Presidência da República. Edson, com você está essa missão de defender aqui o Instituto e passar esse norte aí, como que a gente está, a Petrobras está usando e aplicando esse seu programa de integridade. Obrigado, Gabriel. Muito boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui conversando com vocês. Eu tinha até trazido aqui uma apresentação, mas depois que o Gabriel pediu para subir aqui, o retroprojetor, eu vou dispensá-la, né? Não tem necessidade nenhuma, mas fica aí para vocês depois, para cumprimentar aqui meus colegas de mesa, Gabriel, Alice, Antônio Carlos. Entramos juntos, né, na CGU, na Corregedoria Geral da União, né, e trabalhamos aí na Comissão de Ética Pública também. E para mim, professor, também vai ser muito bom falar depois de você, né, porque a Petrobras, e aí não começou comigo, eu tenho pouco tempo, né, de Petrobras, tem 2 anos aí como corregedor geral, mas ela realmente é a maior aplicadora da lei anticorrupção do Brasil.
E aí eu trouxe aqui, né, alguns números para vocês e logo na sequência eu já digo, né, porque aí a gente fica com aquela questão, já sei, é por conta da Lava Jato. Não tem nada a ver com a Lava Jato. Não tem nada a ver com a Lava Jato. Até porque os processos da Lava Jato, né, foram conduzidos aqui por doutor Antônio, né, na época ali, alguns deles, né, na época que ele foi corregedor-geral da União. Eu tive também o prazer, né, de fazer parte ali do segundo grupo, né, de acordos de leniência, na época em que, né, a AGU ainda não estava, né, junto conosco na CGU. Agradecer ali meu amigo André Urim também, obrigado, né, pelo convite. E por que a Petrobras realmente tem aí esse hoje título aí de campeão aí de aplicação da LAC, né, no Brasil? Nós temos um sistema, como até o próprio Gabriel falou, nós temos um sistema de detecção muito forte na Petrobras desses atos. De que forma? Então, nós temos ali o nosso Comprasnet, que tem aí em todos os poderes executivos, tanto federal quanto estaduais também. O nosso Comprasnet é chamado de Petronet. Lá na nossa Petronet, na Petrobras, você tem ali, né, as empresas que fazem ali, começam as suas licitações, os seus lances são feitos ali dentro. Já de muito tempo, nós temos alguns robôs que fazem ali algumas detecções de possíveis irregularidades. Um deles hoje denominado de Colim. O que faz o Colim? E aí faço uma fala até para a própria controladoria aqui do Estado. Ele analisa ali as possíveis colinearidades das propostas realizadas. O que são as colinearidades? É um nome bonito, né, para fraude, né, ou até o próprio conluio, né? Então é você verificar ali dentro, por exemplo, de uma licitação que tem 100 itens, no qual eles ainda fazem isso, né? 90% deles tem ali o mesmo percentual de diferença nos seus valores unitários. Por exemplo, um deles de R$ 100.935,09. O cara pega, bota 10%, não tem a menor condição nem de ter né? Muitas das vezes. Imagina ali quase todos. Então, quando se detecta isso, a gente separa. Agora, a gente separa ali do vencedor, do primeiro colocado ou do segundo? Não. E aí, professor, eu me solidarizo aí com você, por quê? Porque eu tenho um volume de processo a ser instaurado muito grande. E a Petrobras já instaurou, e aí vou depois dar outros exemplos, nós já punimos mais de 200 empresas, já foram mais de 180 empresas suspensas e já aplicamos aí mais de 330 milhões em multas. E aí, novamente, essas multas já retornaram para os cofres da Petrobras? O que vocês acham? Não. Um pouco maior do que o nível ali de tomada de contas especiais ali que o TCU recupera, que é em torno de 3%. A gente está com 5%. Então, a gente está quase dobrando, né, nos TCS. Mas ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco do que se retorna. Então, a gente sabe também que a gente não tem ali a discricionariedade, muitas das vezes, de não instauração, mas em alguns momentos eu estou sendo bem rígido, em alguns momentos, para quê? Para que alguns processos realmente não sejam ali instaurados. Eu estava conversando com o Antônio aqui antes da gente começar, ele, poxa, eu não fiz ainda nenhum pau. Eu falei, Antônio, eu vou pegar você, o pessoal da Corregedoria da Fazenda, eu vou trazer aqui para a Petrobras para a gente poder fazer aqui, porque aqui é cada enxadada, não é uma minhoca não, são as 10. Então assim, por quê? Por conta da detecção. E não só a detecção de possíveis, realmente, casos aí de conluios, mas também de apresentação de documento falso. Como se apresenta documento falsificado dentro dos processos licitatórios? Não só na fase ali de habilitação, mas até na execução também. E, pasmem, mas até querer entregar produtos, obviamente, diversos. E a Petrobras realmente é muito grande, é muito, né, capilarizada, né, no país. Então a gente tem muitos casos nesse sentido, e depois eu tenho uma apresentação que explique exatamente as tipologias ali nos seus, né, percentuais.
Vindo numa questão que Gabriel falou aqui, que eu acho muito importante também, a gente tem ali, junto com o nosso jurídico, né, um trabalho de verificação, né, como nós temos um quantitativo muito grande, de como é que a gente está tendo de taxa de sucesso, por assim dizer, né, do nosso trabalho junto ao judiciário. Próximo de 90% dos processos são confirmados no judiciário. Os que, basicamente, a gente teve ali uma reversão foram logo no início, né, da lei anticorrupção, mas ali é realmente uma curva de aprendizagem, né, dentro da companhia. Então, a gente normalmente não faz ali o que o Antônio falou da IPS, porque a gente já tem uma prova, muitas das vezes, já bem pré-constituída, para que a gente já possa iniciar o processo, dando ali, né, a oportunidade para que a empresa possa, por óbvio, se defender totalmente. E aí, nesse sentido, vou falar um pouco, como o Gabriel disse também, nós temos ali uma sistemática de... Eu sou autoridade, né, estou como autoridade instauradora da delegação, né, da presidente da Petrobras, um cargo, né, realmente aí com mandato, e quem julga no âmbito da companhia é o Comitê de Integridade, né, composto por 3 integrantes, os 3 também, né, com mandato. Então, essa é a forma que a gente trabalha, né, na Petrobras, né, o PAR. Estou fazendo umas colinhas aqui para não esquecer. O que eu queria falar com vocês, e até o Gabriel iniciou aqui, é que a gente ali, estudando um pouco, né, a lei das estatais, a gente suspende, né, as empresas com base no artigo da lei das estatais, que a gente pode suspender ali de 1 a 24 meses. Quando eu cheguei, a gente não estava tendo uma dosimetria, no meu ponto de vista, mais adequada para fazer essas suspensões, e a gente criou ali como se fosse uma régua de dosimetria, né, de 3 em 3 meses ali, para poder fazer a sugestão, né, para o Comitê de Integridade. E aí a nossa proposta de aderência também dos processos para o julgamento, ela é quase de 100%. Em alguns momentos eles não suspendem ou dão advertência, quando a sugestão ela é ali, né, pequena de suspensão. Mas aí, o que nós criamos no âmbito da Petrobras, e realmente foi uma iniciativa inovadora, que é o termo de cessação de suspensão. O que é isso? A empresa, ela responde ao PAR, ela foi punida e ela está suspensa. A lei das estatais, no artigo 37, parágrafo 2º, ela dá ali uma possibilidade de que a empresa, a qualquer tempo, se cessar os motivos pelos quais foi dada aquela suspensão, ela poderá retornar. Mas retornar em que bases? A gente tinha isso escrito, e logicamente tem, como a Alice mencionou, a questão da LINDB também na consensualidade, mas e aí, os termos, como que nós vamos fazer? E aí, eu sou, né, auditor da CGU também, e fomos, né, eu e o diretor Ricardo Wagner, também, né, ex-corregedor-geral da União, que está hoje como diretor de governança e conformidade na Petrobras, fomos à CGU e fomos ali beber um pouco da fonte do termo de compromisso, é verdade. Né? Mas o termo de compromisso, ele só é possível ser feito quando o processo ainda não foi julgado. Não é o nosso caso. Nosso caso, o processo já foi julgado. Mas a empresa tem intenção de retornar a contratar com a Petrobras. Então, o que nós fizemos? Fizemos ali os requisitos para que ela possa, né, entrar com um pedido para que possa ser analisado. Quais são esses requisitos? Um deles e a Petrobras, independente aí de ter essa suspensão ou não, só pode contratar com a Petrobras aquelas empresas que não têm o grau de risco de integridade, né, chamado de GRI, feito ali, né, o due diligence de integridade, com o nível alto. Você só pode contratar se a área de conformidade da companhia, que é ligada, né, à diretoria, assim como eu sou também dentro da estrutura hierárquica, ela é que faz essa análise. Então, a empresa, quando ela vem para retornar, com a expectativa de retornar a contratar e ser liberada da suspensão, é feito essa análise novamente do seu GRI. Se foi alto, ela vai continuar cumprindo a suspensão. Se não for, ela vai apresentar ali um programa de integridade, ou o que ela pretende fazer, né, para melhorar ali e cessar realmente os motivos pelos quais foi dada aquela suspensão. E como a suspensão foi dada por nós, obviamente nós vamos atrás do processo para ver o que foi que aconteceu no caso concreto. E por óbvio, o que ela vai fazer?
pagar a multa, não existe desconto de multa nenhuma. Se tiver dano, obviamente ela vai pagar o dano também. Então, acabei de dizer que o nosso percentual aqui de retorno é muito baixo. Nesse caso, não será mais. Logicamente, eu quero dizer que a gente não quer fazer uma máquina de multa e depois receber as multas. Não é nada disso. É uma opção dela querer retornar para a companhia. Ela tem que pagar a multa, como eu mencionei, ela tem que fazer, né, a publicação extraordinária, como diz ali, né, o termo de compromisso. Ela tem que abrir mão de qualquer ação judicial em curso ou que ela queira entrar com relação a esse assunto objeto aí desse acordo, né, esse termo de cessação de suspensão. Tem poucos meses que a gente publicou esse normativo, né, e aí até é uma pena porque ele não é público, né? Na Petrobras os nossos padrões eles são ali, né, colocados dentro, né, do nosso sistema na Petrobras, né? Então a gente não tem isso publicado, né, ainda no Diário Oficial. A gente já teve algumas empresas que já nos procuraram. Foi uma pena que a gente era para eu estar aqui já tendo assinado. Eu acabei não dizendo quem assina, né, esse documento. O corregedor geral, né, um cargo que tem mandato, e a gerente executiva de conformidade, também outro cargo com mandato, e quem homologa, o comitê de integridade também, né, porque se foi ele que, né, aplicou ali, né, julgou o par, então nós também submetemos ao comitê de integridade, nesse caso aí, para homologação. Tudo isso quando nós construímos, por óbvio, também, além da CGU, junto com o jurídico da companhia e com o órgão julgador, né, o Comitê de Integridade. A gente já estava com que já estava tudo certo, o processo estava redondo para eu assinar junto com a gerente de conformidade, mas como a empresa já tinha entrado na justiça, já tinha perdido em primeira instância, aí ela falou assim, eu quero que vocês abram mão dos honorários dos advogados. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Acho que não sei como é o Rio de Janeiro, né, mas também lá é uma associação privada, então a Petrobras não pode abrir mão disso, teria que se consultar, né, eu não sei aqui agora de cabeça o nome da associação da Petrobras, é como se fosse ali o SECHA dos advogados públicos da União, né? E aí ela não concordou, até porque o prazo estava também pouquinho tempo para ela retornar. Mas tem outros processos que estão caminhando dentro, né, da companhia, nessas duas áreas que eu mencionei, corregedoria, né, e a área de conformidade, depois será homologado aí pelo comitê. Que mais que eu tenho aqui para falar com vocês? Ela tem proibição, ela faz isso, ela obviamente não pode fazer isso o tempo inteiro, então ela tem uma proibição, só pode fazer de novo, se entender, 2 anos, né, depois, que é o prazo máximo, né, da suspensão, para que obviamente isso não seja uma constante aí, né, na vida da empresa. O que a gente quer é obviamente que ela consiga aí, né, virar essa página aí dessa prática, né, de irregularidade. E para encerrar, um ponto que, como eu falei para vocês, né, como a gente tem ali uma estrutura grande, robusta e uma quantidade também bem considerável de processos aí sendo, né, conduzidos, em alguns momentos chega até mim algumas propostas ali de instauração e eu tenho uma boa memória, eu recordo, mas essa empresa já não está suspensa? Eu falei, tá, mas esse aqui é um processo novo. Eu falei, tá, mas e qual foi o período que foi praticado essa irregularidade? Muitas das vezes eu verifico que foi no mesmo período. Mas isso, obviamente, só chegou ao conhecimento em momentos distintos. E aí eu vou instaurar outro par e ela vai ficar aí suspensa ou vai ter que pagar uma outra multa aí por mais 2 anos? Se isso poderia, pela administração pública, ter sido juntado e feito um processo só? Principalmente se você aplicou ali uma multa já máxima e um período de suspensão máximo ali de 2 anos. Então isso, eu deixo essa reflexão aí para vocês. Por quê? Porque eu já arquivei alguns processos nesse sentido, mas eu sei que isso não é uníssono, inclusive na própria CGU já teve algumas análises aí, por exemplo, que tinham períodos, né, de ilícitos na mesma época, mas não era na mesma empresa, por exemplo. Teve uma vez que ele falou assim, não, mas ela pagou propina para outra pessoa. Eu falei, sim, mas às vezes ela vai pagar para uns 10, né?
Foi para o presidente, foi para um gerente executivo, foi para um empregado, mas e aí? Aí cada pessoa vai abrir um par diferente e ela vai ficar 10 anos aí sem contratar e vai pagar uma multa, né, extraordinária. Então, queria deixar essa reflexão aí com vocês e ficar à disposição aí se tiver ainda perguntas, né, doutor Gabriel, está próximo da hora do almoço aí, hoje já me atrasei um pouquinho. Obrigado. Obrigado, Edson. Eu acho que a gente tem, pelo menos, um dever de acompanhar essa experiência aí da Petrobras e do âmbito do nosso grupo para refletir se a gente tem algum espaço de incorporação dessas medidas como maior efetividade na solução dessas situações e até porque também a arrecadação, imagino eu, que também vai ter a mesma dificuldade no âmbito do Estado. Antes de encerrar, todo mundo está com vontade de almoçar, imagino eu, mas não queria deixar de ofertar a oportunidade de saber se temos alguma pergunta específica. Alguém gostaria de fazer alguma demanda específica? João? Tem licitação de suspensão e tem um prazo de suspensão que tem que ser cumprido antes da empresa pedir essa realização. E também quer saber, assim, considerando essa quantidade de barcos que estão abertos na Petrobras, qual é a perspectiva, ou vocês têm alguma estatística desses barcos que são abertos? Quanto geram punição e quanto geram absolução? Obrigado pela pergunta. A primeira delas, quando a gente estava pensando ali na proposta, a gente estava com uma ideia de ter um prazo mínimo, sim, de cumprimento ali da suspensão. Mas como esse processo ele não é tão célere assim, por exemplo, esse primeiro que infelizmente não foi celebrado, ele demorou ali um tempo de uns 3 meses mais ou menos. Eu já imaginei, a gente pensou, por exemplo, em percentual de cumprimento ali da sanção, né, da suspensão. Mas a gente imaginou que exatamente como a própria lei diz a qualquer tempo, a gente não quis colocar esse prazo mínimo, tá? E com relação a esse percentual aí de, eu não gosto de falar essa palavra, professor, de êxito, né, que é péssimo, né, como a gente desconsiderar aí o excelente trabalho realizado aí pela advocacia, né, privada. Mas a gente instaura, basicamente, com essa prova, né, pré-constituída, ele é um percentual aí bem alto, que supera 80%, tá? Por quê? Porque aí os outros a gente, por óbvio, não instaura. Eu prefiro não instaurar do que ter dúvidas em instauração. Se eu tenho dúvida, a gente vai para quê? Para o instrumento preliminar sumário ali, né? A IP, né? No caso do par, né? Mas ele é bem alto, sim, tá? Então, gente, agradecendo a presença de todos, eu queria convidar, né, a todos e lembrá-los de que a gente retorna hoje 2h da tarde no convento, no prédio aqui em frente, na sala Dona Maria, no 2º andar. Então, os painéis da tarde vão ser realizados no convento do Carmo, no 2º andar. Agradecendo a todos a presença, aos panelistas e amigos, muito obrigado.